Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete de hoje é a Elaine e nós estamos aqui para você que é do 7º ano com mais uma aula de ciências. Chama tua família aí, teus pais, teus irmãos, para assistir junto com você e aprender mais sobre botânica. Nessas aulas a gente está aprendendo sobre as plantas e a gente tem muita coisa para falar na aula de hoje. Vamos antes falar sobre os nossos recados importantes. Utilizar todos os recursos que estão disponíveis para vocês. Então vocês têm aplicativo do Aula Paraná, vocês têm o Google Classroom, vocês têm as atividades impressas nas escolas, você tem como conversar com o seu professor no mural, você tem muito recurso. Então aproveita e utiliza tudo isso para poder aprender cada vez mais. Se você tem acesso aos aplicativos, entre lá na aula de hoje e responda a pergunta que é a pergunta sobre gimnospermas, para você poder ter a sua frequência validada. Se você não tem acesso aos aplicativos, vá até a sua escola e busque os materiais impressos que estão lá. Responda eles utilizando o livro, utilizando os slides da aula e até mesmo essa aula que você pode assistir quantas vezes você quiser, para depois devolver na escola e ter a sua frequência e nota garantidas. Só não esquece de responder a caneta, por favor. Realizar as atividades impressas e no Classroom é importante para você validar todo esse conhecimento que a gente está passando para vocês. Então se dediquem em tudo que vocês forem fazer. Não se esqueçam de sorrir para poder fazer as coisas e ficar felizes enquanto fazem. Então agora, vamos começar? Os objetivos da aula de hoje, quais são? Conhecer os aspectos que definem as gimnospermas. Então, a gente já falou de pteridófita e de briófita, agora a gente vai falar de outras plantas. Saber quem são as plantas desse filo. Quem será? Reconhecer como as gimnospermas se reproduzem. Então, a gente falou que briófita e pteridófita se reproduzia a partir de condições de ambientes úmidos. Elas tinham esporos e elas utilizavam esses esporos. Será que a gimnosperma também faz isso? E estar com o caderno para anotar tudo que for importante e para fazer todas as atividades que a gente vai ter aqui hoje. Então, vamos começar a aula de hoje falando sobre o que são plantas criptógamas e plantas fanerógamas. O nome parece difícil, mas não é. As plantas criptógamas são aquelas que têm um sistema de produção de gametas pouco visível. Então elas vão ter um gametófito, vamos dizer assim, e elas não são estruturas tão visíveis assim. Quem a gente já falou que tem gametófito? Que tem uma estrutura assim que não é tão visível? As briófitas e as pteridófitas. Diferente das fanerógamas, que têm seus sistemas produtores de gametas bem visíveis. Elas são conhecidas também como plantas espermatófitas, porque têm sementes. Então agora a gente vai falar de plantas que não se reproduzem mais com esporos, e sim com sementes. Essas plantas pertencem ao grupo das gimnospermas, que é o assunto dessa aula, e as angiospermas, que é assunto para mais tarde. Então, essas plantas que a gente vai falar hoje pertencem ao grupo das fanerógamas. As gimnospermas, assim como as pteridófitas, são plantas vasculares. O que quer dizer que é uma planta vascular? Ela tem tecidos que vão conduzir a seiva por toda a extensão do corpo dela. Como elas são plantas grandes, elas têm que ter esse sistema de condução, para que a seiva que é absorvida seja espalhada e aquela que é produzida através da fotossíntese vá para toda a parte da planta. As gimnospermas, elas têm raiz muito bem desenvolvida, muito grande, caules que muitas vezes têm muitos metros de altura e folhas verdadeiras. Sim, agora elas têm folhas verdadeiras. E a gente vai ver que são folhas bem bonitinhas. Mas antes disso, vamos fazer uma atividade. As gimnospermas possuem semente nua, isso é, sem um fruto envolvendo essa estrutura. Além disso, podemos outras características presentes nesse grupo de plantas. Das alternativas abaixo, marque a alternativa que indica uma característica ausente nas gimnospermas. O que elas não têm? Letra A, vasos condutores de seiva.
Letra B, folhas. Letra C, caules. E letra D, flores. Faz no seu caderno, pensa um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Voltamos, galera, e agora a gente vai analisar quais características que a gente pode citar dessas plantas que não está presente no grupo das gimnospermas. A resposta certa é a letra D, flores. Então elas têm vasos condutores de seiva, têm folhas e têm caule. Só não tem flor, que é a característica das próximas aulas do outro grupo de plantas. As gimnospermas, elas apresentam em algumas espécies uma folha em forma de agulha, bem fininha. Isso acontece para diminuir a perda de água desse tipo de planta, pela evaporação. E também, onde elas crescem, é um ambiente mais frio. Então também acontece dela ter essa folha fininha, para que se cair neve em cima da folha, a neve escorre mais fácil. Então, ela tem esse tipo de característica para evitar que as folhas congelem, para proteger a planta. É uma característica evolutiva que ela foi desenvolvendo ao longo da evolução da espécie. Elas vivem, então, em regiões preferencialmente de clima frio ou temperado. Então, aqui no sul, onde a gente mora, tem um pouquinho de frio, é um clima temperado. Então, elas vão se desenvolver muito bem por aqui. Lá no hemisfério norte do planeta, também nós temos várias condições climáticas que podem propiciar o crescimento dessas plantas. No Brasil, elas ocorrem naturalmente na região sul, que é aqui onde a gente mora, e no sudeste. Então, dificilmente você vai encontrar uma gimnosperma no nordeste. Pode ser que alguém tenha plantado uma lá e ela tenha crescido, mas vai ser muito difícil de você encontrar. Nesse grupo, essas plantas elas apresentam sementes nuas. O que quer dizer que uma semente é nua? Ela não tem um fruto em volta dela para proteger. Essas sementes elas vão estar em uma estrutura, que a gente vai aprender na próxima aula como que funciona a reprodução e como que ela produz essa estrutura. Mas eu trouxe para mostrar para vocês essa estrutura que protege a semente nas gimnospermas. A gente chama isso de estróbilo. E aí a semente fica guardadinha aqui dentro, entre os pedacinhos aqui que estão abertos. É um tipo de característica que só as gimnospermas vão ter. Continuando aqui, essas sementes elas vão abrigar e proteger e nutrir o embrião da planta, garantindo assim que ela possa se desenvolver até que apareçam as primeiras folhas. Então aqui, ó, nesse vasinho, tem aparecendo a semente germinada com as folhinhas crescendo. Ela fica ali protegidinha, onde ela vai ter uma nutrição. Então vão ter substâncias para que ela possa se desenvolver. Ela vai estar protegida para nenhum animal comer. E ela também vai poder crescer até gerar a partezinha das folhas. Depois dali, ela já consegue se fixar no solo e consegue crescer mais forte. Vamos fazer uma atividade agora, galera. O pinhão, o pinhão. Na tua casa tem? Não acabou ainda? Então, é uma estrutura comestível produzida por pinheiros da espécie Araucaria angustifolia. Corresponde a que parte da planta o pinhão? Na letra A, ao cone, que é o estróbilo masculino repleto de pólen. Letra B, cone, que é o estróbilo feminino antes da fecundação. Letra C, fruto simples sem pericarpo. E letra D, semente envolta por tegumento. Pensa em tudo que eu te falei, assimila tudo isso e me diz qual você acha que é a resposta certa. Eu já volto.
Voltamos. E aí, você conseguiu responder? Tá, eu não falei qual era a resposta especificamente, mas pensa comigo. Se essas plantas elas têm a semente envolta por um tipo de tecido, a resposta certa aqui é a letra D. O pinhão é a semente da araucária e ela está envolta em um tegumento, que é um tipo de tecido que vai dar nutrição e proteção para esse pinhão poder crescer, depois germinar e virar uma nova árvore. A gente vai falar um pouquinho de algumas plantas que pertencem a esse grupo. A primeira que eu trouxe para mostrar para vocês é a sequoia. Ela é uma gimnosperma nativa da América do Norte. E se vocês observarem aqui no GIF, ela é muito alta. Ela pode chegar até 100 metros de altura. São plantas muito grandes. Aqui no Brasil, a gente tem algumas gimnospermas, mas as nativas daqui são duas. A primeira que eu trouxe para mostrar para vocês é o pinheiro bravo, que a gente chama de Podocarpus lamberti. Provavelmente perto da sua casa você já viu algum desse. E a araucária, que a gente falou lá no exercício, que é a araucária angustifolia, também é a outra planta característica desse grupo que tem aqui no Brasil. No nosso estado, ela é o símbolo do estado. Essas duas plantas aqui a gente vai usar como referência na próxima aula. Então, se você tiver uma perto de casa, aproveita para observar ela, que a gente vai falar bastante sobre isso. Agora vamos fazer uma atividade. Das plantas abaixo, a que produz sementes, mas não forma frutos é letra A, o limoeiro, letra B, a castanheira, letra C, o coqueiro e letra D, o pinheiro. Pensa um pouquinho. Depois que você responder, você vai marcar a alternativa correta aqui e fazer um desenho para representar essa planta do lado da pergunta. E aí eu volto daqui a pouquinho para ver como ficou.
E aí, seu desenho ficou caprichado? Garanto que ficou maravilhoso. Aproveita, tira uma foto e posta no mural para o seu professor ver, para ele ver que você está assistindo às aulas, que você está fazendo atividade, ele vai ficar muito feliz. A resposta certa dessa atividade é a letra D, já que a gente está falando de gimnosperma, já que a gente falou de pinheiro do Paraná, de Podocarpus lamberti. Então, o pinheiro é a planta que produz semente, mas não forma frutos. E aí, na primeira imagem que eu mostrei para vocês, tinha lá o desenho de um pinheiro. Mas se você olhar na sua casa e tiver um aí do lado, você pode ter desenhado ele também. Lembrando que esse tipo de planta vai formar raiz, vai formar um caule, que muitas vezes pode ser bem alto, e também vai ter muitas folhas de verdade, diferente das pteridófitas, que tinham folíolos, que são folhas não verdadeiras. Agora eu vou contar para vocês, é mais por curiosidade, você não precisa decorar todos esses nomes, mas eu vou contar para você sobre os grupos de plantas que a gente tem dentro das gimnospermas. O primeiro grupo se chama Cicadófita. Geralmente esse grupo apresenta a Cica revoluta como exemplar mais conhecido. Parece uma palmeirinha. Às vezes na sua casa, na casa da sua tia tem uma. A maioria dessas plantas elas podem atingir até 18 metros de altura. Então às vezes elas podem ter as folhas cortadas e ficarem em um tamanho mais baixo, mas elas podem ficar bem altas. As folhas delas estão distribuídas só aqui em cima, ó, no ápice. E o caule dela aqui em cima forma como se fosse uma coroinha. Então ela lembra um tipo de palmeira. O outro grupo é o grupo da gincófita. As gincófitas são árvores bem altas. O mais conhecido dos representantes desse grupo são as árvores do ginkgo biloba, que na verdade são benzeus únicos. A gente considera o ginkgo biloba como um fóssil vivo. É uma planta que existe há muito tempo. Elas têm folhas muito características e aí assim, no raminho dela, ela tem folhas menores e mais longas. E elas têm a folhinha lobada, com uma pontinha arredondada. E aí forma como se fosse um leque na pontinha. Elas são decíduas. O que quer dizer isso? No inverno, as folhas delas vão, em vez de ficar verdes, ficarem douradas e depois elas caem. Então elas perdem as folhas ao longo do tempo. É uma característica que a gente vai observar agora em gimnospermas e também vai ter em angiospermas. Elas podem chegar até 30 metros de altura, então elas são bem grandes. E elas são consideradas um símbolo de paz e longevidade na cultura oriental, porque essas plantas resistiram àquela bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, que você já estudou nas aulas de história. Elas resistiram a toda a radiação que foi emitida por aquele tipo de bomba e elas estão lá, grandes, fortes, bonitas, produzindo suas sementes. O outro grupo é o grupo das coniferófitas, que é o grupo das coníferas. A gente já falou de exemplos de coníferas. O pinheiro do Paraná, o Podocarpus lamberti, a sequoia, são todas plantas desse grupo. É o grupo que apresenta o maior número de espécies conhecidas e ele se localiza geralmente em regiões muito frias. Aqui onde a gente mora tem períodos do ano que são bem frios, então é por isso que ele se adapta bem. A gente tem as araucárias, como eu falei, os pinheiros, abetos, que são tipos de gimnospermas, píceas, sequoias e ciprestes, que são todas árvores que geralmente são muito grandes. O último grupo que tem dentro das gimnospermas é o Gnetophyta. Essa planta ela tem uma característica que é diferente das outras gimnospermas. Ela parece como se fosse uma trepadeira, que é aquela planta que cresce e vai subindo nas coisas. E as folhas delas são grandes e coriáceas. O que quer dizer isso? É uma folha mais dura, que parece um couro, uma pele dura. E elas têm um parentesco evolutivo com as dicotiledôneas, que são plantas do grupo de angiospermas. Quando a gente fala de evolução, sempre tem um indivíduo, uma planta ou um animal que vai estar ligado com o outro grupo de planta ou de animal. No caso das gimnospermas, a planta que liga elas ao grupo de angiospermas, para dizer que elas têm um parentesco,
são as plantas desse grupo, do Gnetophyta. Elas são encontradas geralmente em florestas tropicais e subtropicais. Então, elas já são encontradas em lugares mais quentes, diferente dos pinheiros, que são encontrados em lugares mais frios. As sementes delas e as folhas, elas são mais carnosas, então são mais gordinhas, têm uma suculência e podem ser usadas na culinária. Então, a gente pode comer a semente desse tipo de planta, assim como o pinhão, que a gente come do pinheiro. E também tem diversos compostos ali na composição da planta que pode ser usado como propriedade medicinal, pode ser usado como remédio. Claro, você tem que ter um conhecimento prévio sobre isso, mas você pode usar esse tipo de planta por uma grande infinidade de coisas. Agora vamos pensar um pouquinho em tudo isso. As gimnospermas são divididas em 4 classes com representantes vivos: as cicadófitas, as gincófitas, coniferófitas e gnetófitas. Dentre esses filos, um se destaca como o mais relacionado com as angiospermas. Marque a alternativa que indica esse grupo. Então você vai ver aqui A, B, C e D e vai me dizer qual desses grupos é que tem um parentesco evolutivo com o próximo grupo de plantas que a gente vai estudar. Faz e eu já volto para ver a resposta.
Voltamos, gente! Eu sei que são muitos nomes para você assimilar, é muita informação, mas calma! É só você assistir a aula de volta, ler os slides depois com calma, pesquisa também vídeos no YouTube sobre isso, você vai ver que não é tão complicado assim. Dentre os grupos que a gente tem aqui, qual deles que tem um parentesco com o grupo das angiospermas? Cicadófita é aquele grupo das cicas, que é aquela planta que pode ter no jardim, que tem até 18 metros. Então, não é. Ginkgófita é a planta do ginkgo biloba, que é aquela planta que os chineses consideram como um símbolo de longevidade. Então, também não é. As coniferófitas são os coníferas, o pinheiro, o Podocarpus lamberti, então também não é. O grupo que tem esse parentesco é o da Gnetophyta, que tem aquela planta que tem a folha coriácea. E aí ela vai ter uma característica parecida com as outras plantas que vão ter flores. Por isso que ela está ligada a esse outro grupo. Mas calma, isso é mais curiosidade, você não vai precisar decorar todos esses nomes agora. Agora vamos retomar tudo aquilo que foi dito hoje para que você não se esqueça. As gimnospermas são as primeiras plantas com semente que surgiram. Então, elas, diferente das briófitas e das pteridófitas, vão ter uma estrutura específica de reprodução que vai ser a semente. Ela não vai precisar de água para se reproduzir, então isso é um grande fator evolutivo. Elas possuem vasos condutores de seiva, o xilema, que vai absorver as substâncias, e o floema, que vai espalhar essas substâncias por toda o resto da planta. Elas também têm raízes, que são raízes muito grandes, que precisam sustentar todo o tamanho da árvore. Caule, que geralmente é um caule lignado, que tem aquela lignina, que é aquela substância que deixa o caule duro, porque ele precisa dar sustentação para a árvore, que geralmente cresce bastante. E as folhas, que vão ser verdinhas. Em alguns casos, como a gente viu ali nos grupos, vão ter plantas que vão ficar com as folhas amarelas ou douradas e depois caem, que são as plantas decíduas. Elas podem ser encontradas em regiões frias e temperadas. Então, geralmente, em lugares onde vai ter baixas temperaturas, é onde você vai encontrar esse grupo. Mas a gente viu que tem uma exceção, que é o grupo que tem uma característica que liga ela às angiospermas, que pode ser encontrada em lugares com temperaturas mais altas. E aí elas são divididas em 4 classes diferentes que a gente comentou, cada uma delas, que é a das cicas, o do ginkgo biloba, a da araucária e a da planta que tem a característica evolutiva que a gente liga com as angiospermas. A cicadófita, ginkgófita, coniferófita e gnetophyta. São muitos nomes, eu sei, mas é para você saber que existe, ok? Se você tiver com dúvida e não entendeu o assunto dessa aula, volta, assiste de novo. Procura outros vídeos no YouTube sobre esse assunto que você vai ficar mais tranquilo. Chegamos então ao fim de mais uma aula. Eu digo para vocês que vocês precisam se hidratar, tomem bastante água, se alimentem nas horas certas, não deixem para comer bobeira durante o dia. Tenham um lugar específico para estudar. Então senta lá, pega teu material, revisa a aula, faz os exercícios, depois vai lá, responde a atividade que tem no Classroom. Tenha esse tempo disponível para você aprender. Ajude sua família em casa, nas tarefas. Ajuda sua mãe, seu irmão. Faz alguma atividade física, nem que seja correr lá fora um pouquinho com seu cachorro. Você precisa se manter em movimento para que as coisas aconteçam de forma positiva. Keep safe, que é se mantenham seguros. E thank you, muito obrigada por assistirem mais essa aula. A gente se encontra na próxima aula de ciências sobre plantas e botânica. Até mais!